Paz do Senhor para os irmãos. Queridos, eu costumo pregar até 9 horas. Vai dar tempo só de abrir a Bíblia. E nós fazemos menção. Vamos lá, números 14. Números 14. Números 14, 21. Em diante. Quantos acharam? Pode dar um glória aí. Todos acharam? Então, vamos fazer menção. Números 14, verso 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nestes desertos cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, metereis nela, e eles saberão da terra que vos desprezaste. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Amém? Obrigado, Rodrigo. Amém ou não amém? Bom, a minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós. Queridos, eu quero falar hoje, com base nesse texto que nós fizemos menção, sobre um espírito excelente. Em outras traduções diz um espírito diferente. E tem uma tradução também que diz um outro espírito. É o espírito que habitava na vida de Calebe e Josué. Um espírito diferente dos demais. E eu quero partir do seguinte ponto. Do ponto em que o Senhor tirou esse povo do Egito. Deus resgatou com braço forte, com sinais e prodígio, e
fez uma grande promessa para esse povo. Uma promessa de uma terra fértil, uma terra deleitosa, de que eles não seriam mais escravos, mas seriam livres e desfrutariam dessa terra. Mas eles precisavam atravessar um deserto. Um deserto que não era longo. Um deserto que apresentava 2 caminhos. Um caminho mais curto. Mas Deus, prevendo que eles, indo por esse caminho, embora fosse um caminho mais curto, mas na sua trajetória eles iam encontrar com os filisteus, que guerreavam bem. Eles não sabiam guerrear, e Deus disse a Moisés: olha, leva esse povo para um outro caminho, porque na primeira guerra, esse povo vai querer voltar para o Egito. Então Deus fez com que aquele povo entrasse por um caminho mais longo, um caminho que tinha 10 desertos, um caminho que Deus previu dessa maneira, em que o povo ia precisar experimentar as guerras, precisavam aprender as guerras e gradativamente serem aprovados e aperfeiçoados até chegar no lugar da bênção. 10 desertos não significa que nós temos que passar por 10 desertos, mas 10 desertos significa que Deus permitiu um deserto, eles foram reprovados, e Deus levou eles para outro deserto, e eles foram reprovados, e Deus levou ele para outros, e para outros, chegando no 9º deserto, já pertinho da terra prometida, onde Moisés até envia lá 10 espias para dar uma olhada na terra. Eles já tinham vencido muitas batalhas, faltava a última batalha. E depois era tomar posse dos territórios, onde eles também tinham um pouco de adversários, de gigantes em cada território, e eram as últimas batalhas em que eles, ao repartir a terra, deveriam tomar posse. Mas essa era a última. Mas eles voltaram com um relatório meio assim acovardado, com medo, viram o gigante e trouxeram um relatório negativo, choraram. Josué e Caleb, ao contrário, não, nós vamos, se nós agradarmos o Senhor nos dará essa terra prometida, nós vamos conseguir, esse gigante é pão para nós, é alimento para nós, o Senhor vai nos dar a terra, Ele nos prometeu. Mas a congregação toda murmurou, atacaram pedra em Moisés, e Deus se manifestou ali, falando essas palavras que nós fizemos menção: basta, chega, até aqui essa geração me provocou por 10 vezes, por 10 oportunidades. Agora, Moisés, pega esse povo e volta para o deserto, porque eles vão morrer no deserto. Só os de 20 anos para baixo, esses jovens, que eles dizem que por presa serão, esses eu vou meter nessa terra, e eles verão a terra que eles desprezaram. Os filhos deles verão a terra, e os filhos deles verão a terra que eles desprezaram. Bom, o que eu quero focar nesse ponto
Eu quero parar um pouco aqui e me deter nesse ponto. Nessa fala de Deus para Moisés, onde eles achavam que os jovens eram presas, ou por que eles eram presas. Num tempo de guerra, onde a guerra era contra a carne, contra o sangue, era necessário uma estatura física, uma estrutura, uma certa idade para entrar no exército, para se preparar, para aprender as guerras. E, na verdade, não tinha nem exército, era na prática mesmo. Mas os jovens não estavam qualificados para enfrentar uma batalha. Eles eram ali escondidos e protegidos, e eram presas fáceis, se não houvesse essa proteção. Mulheres, crianças, adolescentes e jovens. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: e nesse tempo? Como o pastor Edmilson disse aqui, nós estamos numa guerra espiritual. Nós vivenciamos uma guerra espiritual, uma guerra que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Você é uma presa fácil nessa guerra? Você tem se estruturado, jovem, tem se fortalecido, tem se preocupado com essa estatura não física, porque hoje nós estamos preocupados, principalmente a juventude de hoje, com a estatura física. Há um grande ênfase, há um grande... O corpo hoje se tornou alvo de gastos de dinheiro. Há um grande comprometimento hoje com a questão física. Mas e espiritualmente? Você tem se fortalecido? Ou você tem se preocupado em se fortalecer nessa guerra? Você acha que o diabo está brincando com você? Você acha que você não é enganado pelo diabo, pelo mundo? Você tem exercitado a tua musculatura espiritual? Você está forte? Você tem se preocupado em tomar a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, para você se defender, para você atacar, como o presbítero Rodrigo pregou um dia desse, dizendo, está escrito, quando a tentação bater. Você tem se preparado para isso? Você tem tomado o escudo da fé, se encouraçado com a couraça da justiça, calçado os pés com o evangelho? Porque nós estamos numa guerra espiritual. E o diabo está lutando, está minando. Há uma força destrutiva, há um engano muito grande em nossos dias. Há uma armadilha proposta para fazer com que jovens vivam deliberadamente um projeto mundano. Há uma armadilha propagada nesse mundo, que está cativando, que está fermentando, que está engodando, que está formatando jovens, que mesmo dentro da igreja, eles vêm formatados dessa maneira, porque nós somos o que essa cultura cultiva em nós. Nós somos seres cultivados. Você é uma versão
daquilo que você assiste, vê, se encanta, se fascina e diz para você mesmo: eu quero ser que nem essa pessoa, eu quero se vestir que nem essa pessoa. Nossa, eu gosto desse estilo. E eu quero falar como essa pessoa. Você é o que essa cultura faz de você. Ou você é o que essa semente incorruptível que nos gera para uma nova vida, uma nova esperança, uma viva esperança. Ou você ainda é o que o mundo fez de você, ou você é o que a palavra faz de você. Eu não sei, você deve examinar para ver o que você é. Mas o que eu quero dizer é que há um fascínio nas mãos de pessoas anticristãs que estão por cima, que têm controle sobre mídia, sobre meio de comunicação, sobre tudo, para fazer com que jovens, adolescentes e crianças vivam deliberadamente um projeto mundano. E ele tem as suas armas. E eu quero falar de pelo menos duas, porque não vai me dar tempo. Pelo menos duas armas que essas pessoas, esses ícones, estão usando para fazer com que os jovens vivam esse projeto. Nessa época, alguns estudiosos não chamam de projeto, alguns estudiosos da área do comportamento, como sociologistas, eles dizem que é um espírito. Cada época recebe um espírito, o espírito da época. Nos anos 50, anos 60, anos 70, houve um espírito da época. Espírito de rebelião e outros espíritos. E é interessante que a Bíblia fala desse espírito que opera agora lá fora, nos filhos da desobediência. E que espírito é esse? Ou quais são as suas armas? Quais são os seus projetos? O que tem se propagado, cativando, formatando, ganhando a mente, o que ele diz de paradigma mental, transformando uma mentalidade, fazendo com que todos vivam da mesma forma. Só vai dar tempo de falar de dois. O primeiro que eu quero falar é o narcisismo. Narcisismo e individualismo, eles estão juntos. Um fomenta o outro. Vocês sabem quem foi Narciso? Narciso foi um jovem que viu seu reflexo no espelho e se apaixonou por si mesmo e ficou paralisado ali, observando, apaixonado por ele mesmo, perdendo o foco da realidade da sua volta e acabou morrendo ali e se transformando em uma flor. Os estudiosos, eles dizem que nós vivemos uma época narcisista. E a internet, as redes sociais, elas vêm com uma onda, propagando esse comportamento, explorando o narcisismo nas pessoas, fazendo com que elas pensem que elas são heróis, heroínas, pessoas especiais, pessoas que têm que ser tratadas de uma forma especial.
E um fenômeno atual que se assemelha muito com o espelho de Narciso é as famosas selfies. Hoje eu vi uma reportagem de uma jovem que tirou 6.000 selfies num dia. O que esses retratos, essas exposições revelam? Revela uma necessidade de admiração, uma necessidade de ser olhada, de ser desejada, uma necessidade de ser vista, de ser amada, amado, porque no fundo se sentem vazios, mal amados, porque não se conhece ainda. Um grande desafio da juventude é conhecer quem você é. É a busca da sua identidade. E você é uma pessoa amada por Deus. Você pode se sentir mal amada, mas Deus te ama. Só que Deus não tem uma relação com o eu. Quando o eu está no eixo, quando o eu está no centro, quando você passa a colocar o seu eu acima de tudo, porque esse é o tempo da pós-modernidade, onde o eu, ele está no centro da vida, como fonte maior de toda a existência. Na pré-modernidade, Deus estava no centro da vida. Deus comandava. Os homens entendiam que os deuses estavam no comando e eles obedeciam. Eu acredito que ainda os deuses ainda estão no comando. É que os pensamentos pós-modernos não compreendem isso, acham que o seu eu está no comando. Por exemplo, quando eu leio quando o apóstolo Paulo diz que para não andarmos conforme o curso desse mundo, que é segundo as potestades, os principados das trevas, os demônios, os espíritos que agora governam, dá para se entender que quem domina, quem comanda, são eles. Ou Deus ou eles. Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, de optar. Quem quer ser senhor da minha vida? Quem quer determinar a minha vida? E o pensamento pós-moderno traz isso, o eu está no centro, no eixo. E Deus não se relaciona com o eu. E o que resulta é um tédio, é um vazio. E onde está o problema quando um jovem com uma mentalidade pós-moderna vem na igreja e aceita Jesus? Ele não vai compreender o evangelho que diz para negar a si mesmo, o evangelho que diz para renunciar a si mesmo, um evangelho que diz para submeter-se, para obedecer, para ser servo, porque Jesus deixou a sua divindade, negou-se a si mesmo e foi servo e desceu até ser servo de homens. E submeteu até a morte, morte de cruz. E foi obediente até o fim, e aprendeu a obedecer através do sofrimento. Hoje a juventude que chega com essa mente pós-moderna não compreende isso. Para eles isso não é uma virtude. Obedecer é isso. E eles abraçam Jesus, aceitam Jesus, mas abraçam a religião com eles. E a religião traz consigo uma diversidade de teologia que sofre mudança a cada dia. A religião traz consigo uma subcultura que virou
moda que é muito atraente. E quando eu passa a comandar, a determinar a nossa vida, é a gente que constrói a nossa espiritualidade. A partir daquilo que a gente acha certo ou errado. E a gente abraça essa religião, esse Jesus e toda a religiosidade como um self-serve. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui dá para me fazer, não, isso aqui eu não aceito. E nós vamos ainda mais, nós vamos buscar, eu estou falando como jovem se eu fosse, nós vamos buscar lá pessoas, mentores, teólogos, alguém que possa falar o que eu quero ouvir, alguém que possa se identificar comigo, porque nós estamos numa época em que não darão ouvido à sã doutrina, mas terão comichões nos ouvidos, e amontoarão para si doutores, teólogos, alguém que fale o que eu quero ouvir, alguém que concorde comigo. Olha, agora eu tenho uma base, agora eu tenho alguém, um teólogo, que fala bem, que entende. Agora eu tenho um mentor. Quem é a pessoa que você se entrega realmente, de corpo, alma e espírito, e que você ouve essa pessoa, e você deixa ela confrontar aquilo que você acha que é certo ou que é errado? Quais são as pessoas? Qual é a igreja que você confia, que você se entrega realmente, que você confia na integridade teológica, moral? Não, aqui eu ouço, aqui é verdade, aqui eu aceito. Ou você fica aí, isso não aceito, isso aí está falando abobrinha. Você está perdendo tempo. Se assim você pensar. Porque eu estou preocupado com a geração que eu estou deixando. Porque eu sei que eu sou como um pai, como diz o Salmo 78, que fala dos pais que deixaram para os filhos um bom testemunho, e os filhos assim deixaram para as outras gerações, para que eles pusessem a esperança em Deus, para que eles confiassem em Deus, e não como os pais, outros tipos de pais, está nesses salmos, pais que não ensinaram seus filhos, não deixaram um testemunho para os seus filhos. É o que está acontecendo. E isso está fazendo com que o Evangelho, ele perca a sua força. É por isso que nós estamos vivendo uma época pós-cristã. Pelo menos na sua influência, na sua força de transformar, em culpa, uma parte pelos pais, que não estão ensinando desde criança, e que não estão confrontando quando eles eram adolescentes, jovens, porque eles estão espertos, cheios de informações. Mas pessoas sábias é diferente. Pessoas sábias não é pessoas espertas. Essa é uma geração de pessoas espertas. Pessoas sábias são formadas com experiência, com tempo, com perseverança e com uma relação com Deus. Pessoa sábia é aquelas que, quando a vida
fecha a porta para ela, quando há um problema, ela reage e responde de maneira sábia, de maneira bíblica. Mas esse mundo é um mundo desperto, mas nós precisamos confrontar essa juventude que pensa com essa categoria, que entra, aceita Jesus, abraça tudo e faz as suas escolhas, e que o eu ainda está no centro da sua vida, e que ele é que determina, onde ele se torna dono e construtor da sua própria espiritualidade. Aqui Jesus nos chamou para morrermos. Aquele que não morrer e não tomar sua cruz não é digno e não é qualificado para entrar nessa terra prometida. Um outro espírito, um outro projeto, para mim cortar aqui, é o materialismo, que eu ponho junto com o consumismo. Nós estamos diante de uma geração altamente materialista e consumista. Eu vi um estudo, uma reportagem essa semana, de crianças e adolescentes, só nos Estados Unidos, nesse ano, movimentaram mais de 3 trilhões de dólares. Então, quando um jovem assiste, esses jovens, essas crianças, adolescentes ganharem dinheiro fácil, exibindo ali sua vida luxuosa, o que acontece com uma mentalidade, com uma consciência jovem? Eles vão querer estruturar a sua vida nessa lógica, na mesma lógica. Eles vão querer viver as mesmas experiências. Eu quero isso também. Esse é o mundo, não é só os jovens, é o mundo. É um mundo extremamente materialista e consumista, fazendo com que a vida venha a se consistir na abundância de bem, no acúmulo e na substituição. Onde o viver com pouco, a gente não aceita. Porque isso é sinônimo de insatisfação, não dá para viver com pouco. Porque eu vou olhar, eu vou assistir isso, eu vou me sentir infeliz. Mas há uma dimensão de realização e de satisfação para se viver. Você pode viver satisfeito, você pode viver feliz, com pouco pode. A Bíblia diz, tendo o que se cobrir, o que se vestir, estejais contente e satisfeito. Quando Jesus é a tua fonte de satisfação e de contentamento, na hora da angústia, na hora do tédio, na hora da insatisfação, você vai na fonte. Você vai na fonte porque Ele é a fonte primária do nosso prazer. Você vai na Bíblia porque Salmos 1 diz, medita na minha palavra de dia e de noite, para que tenha prazer e satisfação. Você vai orar, como o salmista diz, na angústia eu busquei o Senhor, Ele aliviou-me. Mas isso é quando Deus está no centro. Agora, quando o teu eu está no centro, o que você vai buscar na hora do tédio, da insatisfação e da angústia? Você vai buscar o quê para curar, para sarar?
Você vai buscar isso aqui. É uma das coisas. Essa é a fonte de satisfação para a juventude de hoje. Tira selfie. Estou aqui. Estou feliz e bonito. E bonita. Mas está um vazio por dentro. Está vazio porque Deus te conhece. E só Ele, a fonte de satisfação, pode te curar. Pode dar alegria e satisfação que você pensa que só o dinheiro pode comprar. Ou que qualquer bem material pode te dar. Mas é Ele que pode te dar. É só Jesus que pode te dar essa realização. Então há essa dimensão de realização, de satisfação. Quando você estrutura a sua vida, não na lógica desse mundo, não na lógica do dinheiro, não na lógica desse Deus, que pode ocupar o espaço de Deus na sua vida. Aonde eu tenho que estruturar a minha lógica, a minha vida? Em que lógica? Na fé. Que não é uma lógica. É na fé. É em acreditar que Deus tem um futuro para ti abençoado. Porque esses dois aqui, eles estruturaram a vida deles numa promessa de Deus. Eles atravessaram 10 desertos. E eles eram jovens. Porque se comparar a vida deles com a nossa hoje, eles eram jovens. Eu acredito que é comparado aos 20 anos de hoje. Posso dizer que Josué e Caleb tinham 20 anos, quando Deus fez uma promessa. E eles atravessaram 10 desertos. E quando chegou pertinho da bênção, que Moisés falou, entra lá e observa, vê se dá, vê como que é. E que eles foram lá e olharam, e viram. Tinha gigante, mas eles eram corajosos. Eles disseram, não, nós vamos conseguir. Mas havia uma turma que fizeram com que eles perdessem a bênção. Já pensou? Por causa daquela turma, Deus falou para eles, agora volta Moisés, 40 anos no deserto. E você pensa que Josué e Caleb ficaram lá na terra prometida? Josué e Caleb, que não teve culpa de nada, também foram andar mais 40 anos no deserto. Por causa de quem? Você acha que foi culpa deles? Culpa dos outros, às vezes por culpa de outros. Nós que estávamos quase na bênção, nós voltamos para o deserto para caminhar não sei mais quantos anos. Por causa de pessoas que mudaram a nossa realidade. Mas e aí, nós vamos murmurar, vamos reclamar? Você acha que eles andaram, 40 anos? Não, tudo por causa deles. Eu vou voltar. Eles perseveraram. 40 anos eles perseveraram. E Caleb se manteve firme, se exercitando, perseverando nas guerras. Não se deixou se esmorecer, focado numa promessa futura, focado no que Deus falou para ele, focado nas promessas de Deus. O que determina o seu futuro? O seu passado? Não, aquela pessoa acabou com a minha vida. Olha, não dá para ser crente.
Não dá para ser crente porque aquela pessoa acabou com a minha vida, acabou com a minha carreira, acabou. O que determina o seu futuro, o seu passado ou o seu presente? Para Caleb, o presente dele determinava o seu futuro. Ele perseverou em seguir ao Senhor. 40 anos se passou e ele foi lá reivindicar sua bênção. Você lembra, Josué, quando nós éramos novos e Deus tinha falado que essa terra o Senhor ia me dar por herança? Hoje eu tenho 80 e poucos anos e ainda estou firme e forte. Ainda estou firme para lutar contra o gigante e tomar a minha bênção. Esse é um espírito excelente. Esse é um espírito diferente dos demais. É um espírito de perseverança. É um espírito que se prepara em meio às guerras, que enxerga as realidades à sua volta e que entende que o diabo não está brincando. E que entende que nós não temos que construir a nossa espiritualidade, é Deus que tem que construir. Que aqui no reino de Deus não é uma questão de eu não faço, eu aceito, eu gosto disso. É uma questão de negar-se, de renunciar-se. Coisas que às vezes não têm valor algum, como aquela passagem de Paulo para Timóteo. Olha, Timóteo, essa comunidade aqui só vai ver Deus em você quando você pregar, quando você cantar, quando você circuncidar. Mas Paulo, circuncidar eu agora? Você mesmo fala que não tem virtude alguma, mas é para que eles creiam, para você não escandalizar eles. Evangelho é isso, é renunciar, é negar, é sair da sua zona de conforto, é fazer para os outros, é ganhar outros. É deixar de fazer aquilo que você gosta, que você quer, para edificar outro. Espera aí, se o outro vai escandalizar essa minha atitude, eu vou negar, eu vou renunciar. Eu vou fazer, eu vou descer, eu vou me humilhar, eu vou mudar. Não é fazer o que eu quero, eu não estou preocupado se vai escandalizar você ou não. O importante é o meu gosto. É assim, Evangelho? O importante é que eu acho certo. Eu acho certo. Eu acho certo andar assim, eu acho certo falar dessa maneira. Eu acho certo se vestir dessa maneira. Não importa os outros. Isso não é evangelho. Isso é o teu evangelho. Porque o apóstolo Paulo, em uma passagem, ele vai dizer, segundo o meu evangelho. Mas era o evangelho de Cristo. Mas agora cada um está tendo o seu evangelho. Fala sério, o povo tinha tudo em comum. O povo da igreja primitiva tinha tudo em comum. Hoje nós temos muito pouco em comum. Nós temos uma diversidade de maneira de servir, de maneira de falar, de se comportar e de se vestir. Ou não, a gente pode falar de qualquer maneira. O apóstolo Paulo vai dizer para o jovem Timóteo, a sua linguagem seja irrepreensível, uma linguagem santa, uma linguagem sadia. Tem que haver mudança de mundo para o reino de Deus. O que você aprendeu no mundo, o que o mundo te formatou, aqui você tem que se despir e nascer com uma nova criatura, onde as coisas velhas se passam, fica para trás e tudo se faz novo.
Convenção não é algo que aconteceu em algum lugar. Convenção é todos os dias. Todos os dias eu e você somos confrontados pela palavra a nascer de novo, a sermos transformados, a deixar coisas, consciente e inconsciente, que nós percebemos ou não, mas que a palavra nos faz conhecer. As horas me fez atropelar e perder a linha de raciocínio, mas eu acredito que Deus falou alguma coisa para você nessa noite, em que você possa dizer, não, hoje o Senhor falou comigo. Amém? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.